Hoje o Senhor falou para mim, aliás, Deus tem falado comigo alguns dias atrás, mesmo antes de saber que eu iria pregar hoje, né? Deus é lindo, Deus já vai preparando o nosso coração, porque, como a gente sempre fala aqui, primeiro começa na gente o trabalhar de Deus, o quebrantamento, a correção, primeiro começa na gente. E aí depois que o pastor Anderson falou para mim que para ministrar hoje, eu entendi por que Deus estava passando aquela palavra. E no decorrer da mensagem eu vou explicar para vocês. E hoje eu estava orando, né, pedindo para que Deus trouxesse vidas que precisassem, assim como eu, dessa palavra na noite de hoje. E a hora que eu estava orando, né, nos pés do Senhor, Deus falou para mim que hoje, assim, a irmã Marley ia me ajudar a pregar. Amém? Então aí eu já deixei um negocinho com ela, né, Marley? Traz aqui, por favor. Eu quero que você coloque aqui. Tira da sacolinha, por favor. Hoje é você, viu, Marley? Vira pra frente, vida. A Marley está colocando a vida aqui no altar do Senhor, amém? Tem problema, irmã, não tem problema. Gente, isso não é misticismo, não é nada, tá? É uma representação, amém? Isso aqui representa a nossa vida, amém? Quem acendeu a vida hoje foi a Marley. Deus falou para mim que ia ser a Marley que ia acender a vida hoje. Espero que o vento não apague, amém? Então ela vai ficar aí durante a administração. Você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 19 e 20. Se você não trouxe a palavra de Deus, vai estar aqui na projeção, tá? Vou aguardar. No 20 eu vou ler 2 traduções, tá? Para quem não achou, tá na projeção. Você que pode, se coloca de pé. Acho que todo mundo já está de pé, né? Em reverência à palavra de Deus, amém? Vamos ler a palavra. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Passa o próximo, Marcos, por favor. Eu acho que coloquei mais um. Não coloquei? Tá aqui então. Não, eu tinha colocado aí na projeção, mas não andei. Tem uma outra versão que fala assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se e perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Quem tem a tradução do perfume na Bíblia? Alguém? Amém? Como eu comecei aqui falando, né, que Deus é lindo e Ele começa a preparar o nosso coração desde antes para que nós pudéssemos ministrar, né? E há uns dias, umas 2 semanas atrás, foi postado no canal do pastor André sobre a alma cansada. Não sei quem teve a oportunidade de ouvir essa ministração. Quem ouviu sobre a alma cansada? E aí Deus começou a falar comigo, porque no dia que a gente postou aquela mensagem, eu recebi o áudio de uma irmã que se lamentava muito daquilo que ela estava vivendo naquele momento. E ela falando comigo no áudio, às vezes faltava assim fôlego para ela falar, sabe quando a pessoa perde o fôlego? De tristeza, de angústia que aquela irmã estava sentindo. E naquele exato momento que aquela mensagem da alma cansada estava sendo postada, eu falei para ela: irmã, a sua alma está cansada, você precisa do refrigério do Senhor, não adianta, a nossa força, o nosso braço não alcança, mas nós temos que nos deleitar em Deus, porque Ele que dá o refrigério para a nossa alma. Muitas vezes a gente acha que é o remédio, é o descanso, é uma noite de sono que vai trazer esse descanso para a gente. Não é. Quando a alma está cansada, irmãos, é só Jesus que restaura, é só Jesus que dá esse descanso para a gente e esse renovo, amém? Então, na passagem de hoje, novamente Deus vem e traz a passagem, né, de Davi para mim. E o que eu achei mais interessante não é sobre
o contexto dessa história, para quem já conhece essa palavra. Quando Davi, ao invés de guerrear, ele decide ficar no palácio, né? Só para vocês entenderem o texto base aqui. E ao invés de ir para a guerra, ele decide ficar no palácio, ele decide descansar. E a palavra de Deus fala que ele fica passeando no pátio, né? Ou seja, era para ele estar na guerra e ele escolheu ficar passeando, né? E aí quando ele se depara, né, numa janela lá do seu palácio, com uma mulher formosa que está se banhando, né? E ele se apaixona por aquela mulher, né? Batseba. A Bíblia fala que ela era uma mulher muito formosa. Só que tinha um problema, ela tinha dono, ela era casada. E Davi já tinha mulheres, já tinha suas servas, né? Mas ele quis, né? Se apaixonou por uma mulher comprometida. E a palavra de Deus fala que ele manda buscar Batseba para que ela passe aquela noite com ele. E como um rei, quem iria dizer não? Ela é casada, não pode, ninguém falou nada, simplesmente obedeceram e trouxeram. E aí a palavra de Deus fala que, passado isso, ela engravida, né? Só que, como eu disse, ela era casada. E ela chega e fala para Davi que ela estava grávida. E depois Davi fica desesperado e dá aquele jeitinho para que as pessoas não descubram o que aconteceu. Então ele coloca o marido de Batseba, que fazia parte do seu exército, e manda uma carta e pede para que coloquem ele na frente, na linha de batalha, para que ele seja morto pelos inimigos. Se não me engano, são os amonitas. E aí assim foi feito, né? Obedeceram o rei, colocaram o esposo de Batseba ali na frente da linha de batalha e, como previsto, ele foi morto, né? Então Davi pega e traz a sua amada para fazer parte, né? Toma ela como esposa. E a palavra de Deus fala que ela concebe o bebê. Só que antes dela dar a luz, aliás, quando ela dá a luz esse bebê, o profeta vai até o rei Davi, o profeta Natan. E ele chega para Davi e faz uma comparação. Ele fala assim para Davi está no versículo, né, do capítulo 12. Aí fala assim: e o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guiar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: este homem é você. Você vê? A pessoa está tão envolvida no pecado, quando o pecado nos envolve, que a gente não percebe. E aí o profeta vem para Davi e fala assim: Davi, tinha 2 homens, um pobre e um rico. E o rico quis a única coisa que aquele pobre tinha. Aí Davi se enche, porque Davi era um homem justo. O coração dele se enche de ira, de furor. Ele fala: esse homem tem que pagar quadruplicado aquilo que ele tomou do pobre. Aí o profeta fala: esse homem é você. E sabe o que é mais bonito nessa passagem, igreja? Eu não quero falar aqui da situação de Batseba, eu não quero falar do esposo dela, Urias, mas eu quero falar sobre Davi e o seu posicionamento, o seu coração. Como é bonito alguém que reconhece o seu pecado e, ao invés de questionar, murmurar, recebe a correção e se corrige na presença de Deus. Davi disse: pequei contra o Senhor. Só que antes de
Davi reconhecer o seu pecado, o profeta abre a boca e começa a dizer o que vai vir sobre ele decorrente a esse pecado. A espada vai entrar na sua casa, vai acontecer isso, acontecer aquilo. O profeta vem e começa a entregar o rolo da destruição por conta do pecado de Davi. Só que ele, ouvindo aquilo que o profeta estava falando, ele fica calado, recebendo aquela exortação, aquela correção. E quando ele abre a boca, ele diz: eu pequei. Ele reconheceu. A palavra diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas como? Um homem que manda matar um homem que toma uma mulher casada. Quem somos nós para apontar o pecado de alguém? Porque quem sonda o coração é Deus. Deus escolheu Davi. Alguém aqui vai questionar? Alguém aqui vai dizer que Deus se equivocou? Não, porque Deus sabia do oculto, Deus sabia do escondido, Deus sabia que ele era um homem como outro qualquer. Você sabe o que me conforta? É que Davi era um homem como qualquer um de nós aqui. Como a Marley, como a Marli, como o Tiago. Passivo de erros, de pecados, de ira. Mas o que diferenciou ele foi o coração disposto a se arrepender e a obedecer. Amém? Chega e entrega o rolo. Vai acontecer isso, acontecer aquilo. E o homem fica calado ouvindo. Bonito isso, não é? Você é assim? Você é assim quando alguém vem e fala para você assim que orou por você, tirou uma palavra para você e que Deus está mandando você se arrepender? Como é o seu procedimento? Como é o meu procedimento? Quando a gente recebe uma palavra que muitas vezes não vem para confortar, e sim para confrontar o nosso espírito. Sabe por quê? Não é porque Deus nos humilha, Deus nos expõe, não é isso. É porque Ele está cuidando da gente. Ele não quer que a gente continue nessa via, nessa circunstância que tem só nos levado a coisas erradas, a fazer coisas erradas. Então Deus pega e usa alguém, Deus manda alguém, envia alguém para te mandar uma mensagem, para dizer assim: volta, né? Se arrepende. E que o nosso coração possa estar disposto a obedecer como o coração de Davi. Porque é possível, igreja, que sejamos assim em Cristo Jesus. Ele pode mudar a nossa natureza, Ele pode quebrar o nosso eu, a nossa maneira às vezes enérgica, nervosa de ser. Ele pode transformar assim. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o seu pai, Ele pode transformar a sua mãe, Ele pode trazer seu irmão, seu marido, Ele pode fazer todas as coisas. Basta que estejamos posicionados nele. Amém? É assim. Quando a gente aprende a lidar com aquilo que muitas vezes tem feito a gente cair, mas não a gente, porque a gente não faz nada. Quando a gente em Deus aprende a superar, então aquilo que muitas vezes tem feito com que a gente caia, vai ser o marco de uma nova história, de um novo começo, de um novo rumo de vida com Deus, um novo direcionamento, porque até agora você estava sem rumo, sabe? Está aqui, está ali, está meio perdido, mas Deus nessa noite, Ele quer trazer à sua memória aquilo que tem feito você cair e está fazendo com que você fique no pátio, andando, sabe? Sem uma perspectiva, sem um querer estar na presença de Deus verdadeiramente e renunciar. Então, eu aprendo algumas coisas com Davi nessa noite, que, primeiro, né, como eu até falei com o pastor André hoje à tarde, o pátio nas nossas vidas representa o mundo. E muitas vezes a gente gosta de passear no pátio. E o inimigo, ele é tão astuto que ele envia os aliados dele para que você fique de alguma forma emaranhado no pátio, preso no pátio, com vontade de continuar no pátio. O que é o pátio? É o mundo, é o pecado. Eu vou chamar de pátio hoje, amém? E quando eu estava meditando nessa palavra, como todas as vezes que, pela misericórdia de Deus eu mereço, que Deus me trouxe à memória uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás. Muitos anos
16 anos de idade, quando eu o conheci. O nome dele era Anderson. E o Anderson, naquela época, ele tinha em torno de uns 20 anos de idade. A minha mãe trabalhava numa loja, numa galeria, que tinha 2 andares. Embaixo era uma loja de celular. E em cima ficava o escritório de imóveis dela. E eu ia com ela trabalhar naquele tempo. Só que aí, aquele moço que mexia com o celular lá embaixo, ele tinha dificuldade de manusear os aparelhos, né, de configurar, de habilitar. E eu gostava, sempre gostei dessas coisas tecnológicas. E aí um dia ele me viu configurando o celular com facilidade. Ele disse assim: você não quer fazer um curso? Vamos fazer um curso. Eu deixo você fazer no meu lugar, porque eu tenho dificuldade. Aí você trabalha aqui comigo, você coloca as linhas para mim, e você fica com a sua mãe. E eu amei aquilo, né? Eu falei: não, vou fazer o curso. Na época era o curso da Nokia. E aí eu fiz esse curso, uns 3 dias de curso para aprender a mexer com o PIN, a mexer com isso, mexer aquilo. Nossa, eu fiquei muito feliz com a oportunidade. E eu tinha 16 anos de idade. E aí, como ali embaixo, naquele tempo, estava começando aqueles aparelhos coloridos, não sei se vocês se lembram, se alguns são dessa época, né, gente? Tem muita gente novinha aqui. O 6120, o 5120, quem lembra desse celularzinho, assim, que tinha umas músicas? Nossa, era da hora o celular. E aí começaram a vender aqueles celulares caros, não sei o quê. E aí eu adorava ver aquilo, aquelas coisas de tecnologia. E sempre estava cheia a loja lá embaixo. E um belo dia, entra o Anderson lá, né? O Anderson era um jovem conhecedor da palavra de Deus, filhos de pais que eram servos de Deus. Porém, o Anderson, ele tinha um defeito, como todos nós. O Anderson gostava de passear no pátio. Pensa um menino alegre, um menino bacana, um menino que tinha tudo. Gente, ele era alegria em pessoa. Quando ele chegava, tipo assim, era mais ou menos como a irmã Elisângela. Não tinha quem ficasse sério perto dele. Você ficava rindo do jeito dele, do jeito que ele falava. Onde ele estava, a alegria estava com ele. E os pais dele, principalmente a mãe, era uma serva de Deus. Eles moravam em Aquidauana. Então ele tinha uma casa aqui e os pais eram de Aquidauana. E aí eu conheci o Anderson. E eu lembro que minha mãe estava começando na caminhada de Deus. Então assim, ele falava das coisas de Deus, sabe? Não, irmã, porque Deus... E ele congregava numa igreja de fogo. Só que, como eu disse, ele gostava do pátio. Um dia ele falou para minha mãe assim, eu não esqueço. Ele subia lá no escritório da minha mãe e ele ficava falando de Deus com a minha mãe. E eu ficava ouvindo aquilo. E aí um dia ele disse para minha mãe: irmã Vera, deixa eu te falar uma coisa. Esse final de semana eu vou para Pantaneta. Vai rolar a Pantaneta e eu vou para Pantaneta. Irmão, mas o que você vai fazer na Pantaneta? Lá não tem nada para você. Carnaval, Jesus não está lá. Não, irmã, eu vou Pantaneta. Aí naquele final de semana teve a Pantaneta. Aí na segunda-feira chega o Anderson lá, todo destruído depois do final de semana, né? De festa. Na verdade ele chegou na quarta-feira, né? Foram acho que 4 dias de festa, não lembro, faz muito tempo. Aí ele falou pra minha mãe assim: Vera, eu tava lá na Pantaneta, ó, dedinho pra cima dançando. Aí minha mãe: mas Anderson, você sabe que Jesus não tá ali? Vou falar uma coisa pra você, irmã. Eu vi, o diabo estava lá dançando comigo, ergueu o dedinho, inclusive, e começou a dançar comigo lá na Pantaneta. E ele me dá assim. Sabe, eu comecei a lembrar disso, que, nossa, eu não lembrava do Anderson há muitos anos. E aí, eu falei assim: meu Deus, por que você está me fazendo lembrar desse menino? Mas é que, pra gente trazer memória, não só, lógico, aquilo que nos traz esperança, mas também alguns exemplos das pessoas que escolheram o pátio para a vida delas. E o Anderson era um menino que conhecia a palavra de Deus, mas ele não estava ali perto. E ele gostava de passear no pátio, ele gostava de ir para festas, ele gostava de fazer coisas que ele sabia que Deus não se agradava, ele gostava. Mas ele era um menino bom,
não fazia mal para ninguém. Ele era filho de pessoas que tinham condição financeira. Os pais dele cuidavam muito bem dele. Só que ele era um menino trabalhador. Ele gostava de correr, fazer as coisas. E aí eu lembro que um belo dia passou um tempo e eu não vi mais o Anderson. A última vez que eu vi o Anderson, eu lembro que eu estava na Afonso Pena, descendo de carro, tipo entre a 14 e a Calógeras, e ele parou do meu lado. Ele tinha uma caminhonetona. Né, que jeito dele feliz. Oi, tudo bem? Foi a última vez que eu vi o Anderson. Depois de um certo tempo, eu fiquei sabendo que o Anderson havia morrido. A chama dele tinha apagado. Só que eu não fiquei sabendo como ele tinha morrido. Só que eu sabia que quando eu recebi a notícia, meu coração se angustiou. Eu lembro que eu não tinha discernimento espiritual, eu era muito jovem. Só que o meu coração se angustiou, porque eu sabia que ele gostava de brincar com coisa que ele não devia, com coisa que ele não devia. E aí me falaram que o Anderson havia morrido. E um dia eu estava no jornal com um amigo meu, e ele trabalhava naquele jornal. Não sei quem se lembra aqui daquele jornal Zero Hora que tinha aqui. Quem lembra? O jornal sanguinário. Só tinha morto na capa. Jesus, aquele jornal era do inimigo, aquele jornal Misericórdia. Você pegava naquele jornal, aquele jornal te manchava de sangue. Quem lembra? Você lembra desse jornal? Ele tinha um formato diferenciado e tal. Eu sei que na época eu trabalhava com essas coisas, com o jornal também. E aí eu estava lá com meu amigo, com o Fifi. O Fifi trabalhava no Zero Hora. E aí eu contei a história do Anderson, que eu tinha ficado sabendo que ele tinha morrido. Ele falou, peraí, como é o nome desse seu amigo? Eu falei, Anderson, se não me engano é Anderson da Silva o nome dele. Ele falou, você quer saber como ele morreu? Eu falei assim, eu quero. Aí a gente estava no arquivo do Zero Hora. Aí o Fifi foi lá, me levou. Aí começou com aquelas prateleiras que tem organizadas por data. E começou. Ele morreu em tal mês, ele falou para mim, começou a procurar. Aí ele falou assim, toma aqui, olha como seu amigo morreu. Gente, ele estava estampado na capa do jornal Zero Hora. Ele foi assassinado com tanto tiro, que tiveram a indecência de fotografar e colocar ele na capa do jornal. E a hora que ele me mostrou aquilo, eu falei, Jesus, eu não acredito. Sabe por quê? Porque o Anderson, ele conhecia a palavra de Deus. Ele ia domingo para a igreja e em segunda ele ia passear no pátio. E ele tinha amigos que o chamavam para ficar no pátio, que diziam para ele que o pátio não faz mal. Fica aqui. E o diabo, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Não subestima o diabo, não. Não subestima. Não subestima o inimigo. Porque ele não brinca. O pastor Anderson sempre fala isso aqui. Ele simplesmente se envolveu com quem não devia. Não sei. Eu sei que ele teve uma morte muito triste. Não sei se ele teve tempo. Só que eu fiquei pensando na mãe dele, a serva de Deus, que orava por aquele filho. Você imagina uma mãe ver uma situação dessas? E aí eu falei assim, Senhor, por que eu lembrei do Anderson? Ele teve muitas oportunidades de sair do pátio. Ele teve muitas oportunidades, pessoas que foram usadas na vida dele, inclusive a minha mãe, para dizer, Anderson, para de brincar com as coisas de Deus. Para de brincar com aquilo que é santo. Você sabe por quê? Porque Deus não pode revogar a palavra dele. Se você está no mundo, beleza. Mas dentro da igreja e no mundo, o peso é diferente. Porque o diabo vai e te acusa perante Deus. E Deus não pode revogar a palavra dele por causa de ninguém. Ele não revogou por causa de Davi. Você sabe por que
Deus feriu a criança? Você sabe por que a criança morreu? Porque Deus não pode voltar na palavra dele, mas a palavra de Deus fala outra coisa, que por causa daqueles que blasfemavam contra o Deus de Davi, aqueles que falavam mal de Davi, daquilo que ele fazia, do Deus que ele servia, por isso Deus teve que ferir a criança e recolher. Deus é mau? Não. Mas a palavra dele não volta atrás. Ele não vai colocar uma reticências, ele não vai mudar a colocação das palavras por causa da Carol, por causa do André, por causa do Jefferson, por causa de Davi, não vai. É se ensina ou não. Deus pega, quando o profeta fala para Davi assim: Davi, você pecou, a espada vai vir. Davi fala assim, antes de Davi saber que era ele, Davi fala assim: esse homem tem que pagar 4 vezes pelo erro que ele cometeu. A sentença não veio da boca de Deus, veio da boca de Davi, mas ele não sabia que era ele. E alguns que conhecem a história de Davi sabem o tanto que ele sofreu. E ele sofreu exatamente com 4 filhos, onde mais doeu para ele. A sentença não saiu da boca de Deus. Só que, ao mesmo tempo que o profeta está vindo entregando aquela consequência do pecado para Davi, quando Davi pega e fala: eu pequei, Deus manda o profeta calar. Se cala, porque eu perdoo ele. Eu perdoo. E sabe o que eu aprendo? Que a gente tem que perdoar mais, sabe? Porque a gente é muito, às vezes, pontual em condenar, em mandar para o inferno. Entendeu? Porque, por exemplo, esse meu amigo, eu não sei, né? Faz tanto tempo, não tem como voltar atrás. Mas alguém podia dizer assim para ele: Anderson, você já está no inferno, pé no mundo, pé na igreja, você é do inferno, você é do capeta. Não desiste. Enquanto tem vida, a gente não pode desistir, sabe? As negativas. Quantas pessoas a gente convida para vir na igreja? A pessoa não tem tempo, não tem agenda. Olha, hoje não tem como, mas não desiste. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O meu amigo, ele morreu, eu não sei onde ele está hoje. Eu não vou dizer para vocês que ele não teve salvação, porque só quem sabe disso é Deus. Mas aquele amigo que está do seu lado, ou até mesmo você que tem brincado com o pátio, sabe? E quando, sabe, Monique, a gente perde um amigo de uma maneira triste, a gente tem que olhar pra gente, sabia? E ver que aquilo que aconteceu com ele poderia ter sido diferente. E muitas vezes a gente está indo pelo mesmo caminho. Mas Deus, Ele olha para você nessa noite, Monique, e diz para você escolher por Ele. Amém? Para que você possa ajudar os seus amigos que precisam da sua ajuda. Amém, Monique? Então, quando Davi sabe que a criança adoece, Davi, ele simplesmente se retira por 7 dias e jejua e fica em oração pela vida daquela criança. Davi simplesmente, mesmo sabendo da sentença de Deus, que o profeta disse assim: olha, certamente pelo teu pecado a criança vai morrer. Mas ele, conhecendo o coração do Deus que ele servia, ele não se abateu com aquilo, ele simplesmente foi para os pés do Senhor. E ele foi orar, ele foi buscar. E a palavra de Deus diz que durante 7 dias Davi orou. E ele perguntava para os seus servos: como está a criança? Ainda está naquela situação, está doente. E aí, o texto base: viu que os teus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Depois de 7 dias de oração, 7 dias de jejum, 7 dias de joelho, rosto no pó,
Deus diz não para Davi. A criança morre. E quantas vezes para nós, depois que a gente faz uma campanha extensa, a gente recebe o não de Deus nas nossas vidas. Tem uma pessoa enferma na nossa casa, a gente se volta, se dobra, ora, e a pessoa é recolhida. Deus diz não, não vai viver. Quando a gente está numa situação difícil, o dia mal bate na nossa porta e a gente se volta para a presença de Deus, busca, jejua, pede os amigos de oração, aquele seu amigo que você sabe que tem fogo, que tem azeite na botija, ora por mim, me ajuda, eu estou precisando do seu socorro, me ajuda, eu estou fraco. E aí vem o não de Deus. Morreu, a criança morreu. E eu aprendo duas coisas aqui nesse contexto da morte, que muitas vezes nós somos indiferentes ao sofrimento do nosso próximo, sabe? Aquela pessoa está passando por um dia de luto, ou por um dia triste, um dia de dificuldade, e a gente não para a nossa vida para mandar uma mensagem, para dizer um oi, para dizer, ó, eu vou orar por você. A gente fica indiferente à dor do nosso próximo. Só que, da mesma maneira que o dia mal veio para esse nosso próximo, amanhã pode ser a nossa vez. E aí a gente questiona. Ontem foi dito isso no Intenso. A pastora Karen falou: gente, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para falar comigo. Eu não tenho um amigo que está aqui comigo agora. Eu estou numa situação, eu estou no leito de hospital, eu não tenho um amigo. Mas espera aí, no dia mal dos seus amigos, onde você estava? Responde para mim. Onde eu estava quando meu amigo estava lá com a mãe no leito de hospital, entre a vida e a morte? Onde eu estava? Eu não parei a minha vida para cuidar, para mandar uma mensagem. E aí o dia que reverte a situação contra as nossas vidas, a gente questiona por que a gente está sozinho, mas a gente se esquece da nossa semeadura. O que você tem semeado? Ajudar? Você tem ajudado alguém? Você tem se compadecido com a dor de alguém? Então, muitas vezes, Deus tem colocado pessoas ao seu lado que é para você ajudar. Esquecer um pouco de si. Porque quando a criança morre, Davi simplesmente teve as atitudes mais lindas que um homem de Deus pode ter. E eu aprendo muito aqui. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que Davi faz, está no texto base, Marcos. Davi, ele se levanta do chão. Primeira coisa que Davi faz, ele se levanta da terra, se levanta do chão, depende da tradução. O que isso significa para as nossas vidas, se levantar do chão? Aceita. Aceita. Deus disse não, aceita. Simples. Do que ficar remoendo. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Eu jejuei, eu orei e Deus não me ouviu. Para. Aceita. Se cala. Se levanta. Se levanta. Deus não vai falar com você no chão. Deus não vai falar com você no chão, jogado, prostrado, se lamuriando, reclamando. Deus não vai falar com você. Se levanta. Se levanta em nome de Jesus. Davi se levantou. Um filho acabou de morrer. Aí sabe o que os servos falam para ele? Peraí, Davi, pera um pouquinho. Eu vi você chorando. Você estava chorando há 7 dias. Você estava sem comer há 7 dias. Você estava sujo há 7 dias. Nem banho você tomou. E agora a criança morreu e você se levantou. Peraí, não está errado? Você sabe por quê? Porque as pessoas desejam ver a gente caído no chão,
Facebook, no seu Instagram, mostrando que você está no dia mal, tem muita gente que está feliz. Não publica não. Vai para o seu quarto, vai orar, se levanta na presença de Deus, não publica as suas dores, não publica. Davi simplesmente se levanta. Deus não fala, nem executa nenhum propósito na vida dos que se encontram no chão. Na Bíblia, em algum lugar, você leu que Deus simplesmente deu vitória para quem estava destruído? Deus fala: se levanta, então falarei contigo. Se levanta, em nome de Jesus. Se levanta, que então eu vou falar contigo. Não é prostrado. Aí a segunda coisa que Davi faz é: Davi também se lavou e ungiu-se. Como diz algumas traduções, e perfumou-se. Davi se lavou e se ungiu. O que é se lavar? Ele foi tomar um banho, tirar aquele cheiro da morte, aquele cheiro da dor, aquele cheiro da perda, sabe? Fácil. Não é? Mas a gente tem que se lavar. Não se amanhã. Não sabe o que faz. Até quando você vai exalar o cheiro da morte? Fala pra mim, da perda. Até quando? Vamos trocar o nosso perfume nessa noite? Passar uma mirra? Exalar o bom perfume de Cristo? Esquecer a nossa dor e ajudar aquele irmão que está precisando da nossa ajuda, do nosso abraço? Não é fácil trocar as vestes do luto. Não é fácil passar um perfume quando a sua carne pede para você deitar e dormir. Mas Deus fala: se levanta. Se levanta. Vai ficar chorando até quando? Se levanta. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, coloca a mão no ombro dele e fala para ele assim: no próximo culto eu quero você cheiroso em nome de Jesus. Estava falando com o pastor André aqui. Eu não vi na Bíblia até hoje, eu lendo, né? Que às vezes a gente escuta algumas coisas, alguns irmãos mandam algumas coisas pra gente, questionando, né? Por quê? Por que é difícil? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu pego a Bíblia e leio. Gente, não foi fácil para ninguém. Por que para mim vai ser? Moisés, quando estava lá, o povo lutando lá no vale, ele estava lá em cima com Arão e Hur. Ele tinha que ficar com os braços levantados, ele estava cansado, mas enquanto ele segurava, ele ficava com o seu braço erguido, Deus dava vitória para aquele povo. Só que o cansaço veio, cansaço veio, cansaço veio. Aí Deus pegou, colocou um de cada lado. Teve vitória assim, ó. Não teve vitória assim. Tô cansado, não aguento mais. Teve vitória assim. Assim. Em pé vitória. Em pé soldado. Em pé vitória. Em nome de Jesus, vitória. Em pé, viu, vitória? Em nome de Jesus. E aí, ele simplesmente troca a roupa, as vestes de tristeza, se perfuma. E aí o povo fica olhando: gente, esse homem é doido. Como que pode?
Deus que ele serve. Ele sabe que ele está no controle. Ele não está questionando, ele simplesmente aceitou. Ele lutou. Enquanto a criança estava viva, ele lutou. Mas a criança morreu, o que ele vai fazer? Você tem a opção. Continuar com a roupa de luto a vida inteira, por causa daquele relacionamento que não deu certo, por causa daquele seu marido que te abandonou há 20 anos, por causa daquela mulher que resolveu não te amar mais. Você pode escolher continuar com essa roupa da derrota, do desprezo, da falta de amor, da rejeição. Ah, mas eu ainda amo. Não é de Deus para a sua vida. Troca essa roupa, se prepara para aquilo que Deus tem para você, porque ainda tem vida. Enquanto tem vida, tem propósito. Enquanto tem vida, tem propósito. Aqui, ó, tem vida, tem propósito. Você pode escolher o que você vai fazer com a sua fraqueza, com a sua dor. Você pode escolher. Mas existe a escolha com Cristo e a escolha sem Cristo. Eu vou escolher continuar no pátio. Eu quero ir na igreja quando eu quero. Eu quero ter uma vida com Deus quando eu quero. Eu quero saber das coisas de Deus quando eu quero. Quando o dia mal vem, então eu venho para a igreja. Se está tudo bem, então eu não venho. Eu quero desse jeito. Então não reclama. Porque você vai continuar a vida inteira com essa roupa fedida do pecado. E é assim para todo mundo. A roupa vai continuar fedida. A palavra de Deus fala em Salmos 30:11: tornaste o meu pranto em festa, desataste o meu pano de saco e me destes vestes de alegria. Como? Deus pode. Deus pode. Não sou eu que estou dizendo. E o mais interessante é que é tão... Quando a gente fala, quando a gente ministra, quando a gente prega e Deus dá a palavra pra gente, é tão bonito a misericórdia de Deus para com a gente. Mas quando a gente conhece o processo, então a gente compreende melhor. Mas a gente não precisa passar por essa dor para poder entender que se Deus disser sim, amém. Se Deus disser não, amém também. Eu não preciso quebrar minha cara, eu não preciso cometer o mesmo erro para entender. Vamos aprender muitas vezes. Ora, fala assim: Senhor, me dá a sua sabedoria, que eu possa aprender com o erro do meu próximo e não cometer a mesma coisa. Uma didática, sabe? Você observar, não é reparar, é observar. Dizer assim: aquilo ali eu não quero, eu vou fazer diferente. O meu amigo morreu de um jeito trágico. Eu não desejo isso para a minha vida. Eu não desejo isso para nenhum amigo meu. Eu não desejo. Mas ele fez uma escolha. E quem somos nós? Nós tentamos. Mas se nem Deus interfere na escolha, quem somos nós? Mas nós tentamos, falamos de Jesus, nos cansamos, muitas vezes somos ridicularizados. Lá vem, ô Bíblia, lá vem. Então, troca as suas vestes, troca as vestes da decepção, daquilo que não deu certo, e se perfuma, se unge, busca Deus, para que Ele dê continuidade, para que você permita que Ele dê continuidade na sua vida, em nome de Jesus, amém? E aí a palavra diz que Davi entrou na casa do Senhor e o adorou.
depois que ele se levantou, depois que ele banhou, depois que ele se perfumou, se ungiu, ele foi para a casa de Deus. Olha a sequência do homem segundo o coração de Deus perante o dia mau. E as pessoas, muitas vezes, a última coisa que a pessoa faz é ir para a igreja e agradecer a Deus por perder, por ter, por conseguir, por não conseguir. É o último. Ah, se der, eu vou. Ah, olha, vou fazer o seguinte. Tá pesado ser crente. Eu quero dar um tempo da igreja, sabe? Por quê? Porque Deus não fez o que eu quis. Meu filho morreu. Meu emprego não deu certo. Eu fui mandada embora. Meu marido morreu. Minha mãe morreu. Meu filho morreu. Então eu não quero mais. Não quero mais. Vou dar um tempo. É pesado. Que amor é esse? Que fere uma criança e recolhe? Que amor é esse? Quem és tu? Quem somos nós? Ó bichinho de Jacó. Hoje, você escuta algumas ministrações que alguns pastores dizem que você é o centro da vontade de Deus. Você não é o centro. Não é. Nós somos barro. E quem nos molda é Deus, se nós permitirmos. Mas é Ele. É sobre Ele. Não é sobre nós. Ele no centro. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele, não é a nossa. Não é, nunca foi. Os nãos que Deus deu para você até hoje, aquele relacionamento, ai, mas hoje era para eu estar casada, se eu tivesse ficado com aquele fulano, era para ter um filho de tantos anos, ainda a pessoa fica contando. Não, porque agora eu estou com tantos anos, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de um companheiro. Gente, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe. Para de pontuar para Deus aquilo que você quer. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus sabe. Entrega. Entrega. Eu quero isso, eu quero. Eu não estou dizendo que você não pode orar pedindo alguma coisa, mas para de querer dar as coordenadas para Deus na sua vida. É Ele que manda. Acabou. Acabou. Não deu. Aleluia. Morreu. Aleluia. Vai, levanta, banha, se perfuma. Vai para a casa de Deus agradecer. Agradecer pela morte. Pasmem. Senhor, obrigada por essa criança que morreu, que o Senhor recolheu. Porque eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas o Senhor me perdoou, mas o Senhor recolheu. E amém por isso, Pai. Aleluia por isso. Glorificar na morte. No dia que, na madrugada que eu recebi a notícia da minha mãe, estava a madrasta do André na minha frente. E ela não professa a minha fé, mas ela é uma moça que busca as coisas espirituais do jeito dela. E eu sei que Deus tem um plano na vida dela. Mas a hora que o André me ligou e deu a notícia, eram umas 4 da manhã mais ou menos, eu não tinha dormido. Eu estava na minha casa e eu lembro que eu fechei os meus olhos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ela é testemunha porque ela estava na minha frente. Eu fechei os meus olhos e falei para Deus assim na hora. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor é bom mesmo quando existe a morte. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo. Eu aprendi assim. Eu aprendi. E ela ficou olhando para mim. Ela ficou olhando. Como que pode uma pessoa agradecer? A mãe acabou de morrer. Ela tinha perdido o pai dela.
porque eu sou melhor, não é isso. É porque eu simplesmente estava exalando aquilo que haviam plantado na minha vida. Eu aprendi assim: minha filha, aceita, sublima, renuncia, ame, perdoe, aceita. Eu aprendi assim. E naquela hora, o meu espírito falou mais alto que a minha carne. A minha carne, eu fiquei inchada, minha barriga ficou desse tamanho. A minha carne estava sofrendo, mas o meu espírito estava entendendo. Glória a Deus. Amém. O meu espírito estava entendendo que existe festa quando o justo é recolhido. O meu espírito compreendeu. A carne não. A carne até hoje não compreende. E aí, Davi vai para a casa de Deus. E hoje a gente escuta as pessoas dizendo assim: ah, mas hoje tem Facebook, tem YouTube. Eu preciso ir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Nossa, eu vou sair daqui, gastar minha gasolina, né? Tenho facilidade hoje em casa, assistir culto online, ao vivo. Mas a palavra revelada, gente, é só dada na casa de Deus. O pastor vem aqui, se consagra, passa um domingo, às vezes deixa de estar no meio da sua família para poder ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Conosco, não só com vocês, com a gente também. E aí a gente busca, se retira, às vezes recusa convites. Por quê? Porque Deus, Ele usa qualquer pessoa. Ele usa aqueles que se condicionaram a estar aqui. Eu quero ser um vaso, eu quero ser usado. Alguma vez você já fez essa oração? Senhor, eu quero ser usada por Ti. Eu quero ser um instrumento, eu quero ver aquela vida que está destruída e através da minha palavra, às vezes através de um bombom que você recebeu, sabe? Deus usou uma pessoa para te dar um bombom. Aí você voltou na igreja por causa do bombom. Mal você sabe, você nem sabe que Deus te deu aquele bombom, que sabe que você gosta de doce, gordinho, né? Eu vou pegar ela pelo estômago para ela voltar, porque ela acha que ela vai ganhar bombom de novo. Se ela vem na igreja, ela não ganha, é só a primeira vez. Aí fica chateado, mas é por quê? Porque Deus quer falar com você. Deus quer que você se posicione. Deus quer mudar. Deus quer que você troque suas vestes, que você dê continuidade. Deus quer que você seja uma pessoa que exala o perfume dele. Deus quer que você trabalhe na obra dele. Deus quer que você gere ovelhas através da sua vida. É isso que Deus quer. E a palavra de Deus fala que Davi comeu pão. Davi comeu pão. O que significa isso? Ele comeu pão. Como ele havia ficado em jejum, retirado por conta do processo com a criança, então com certeza ele estava fraco. O corpo físico dele estava. E quantos de nós, muitas vezes, quando vem um dia mal, vem uma notícia ruim, a primeira coisa que acontece, pelo menos comigo, eu perco totalmente a minha fome. Tem gente que é ao contrário, né? Quer comer tudo. Eu não tenho nem vontade de, pode me dar a maior delícia, eu não tenho vontade de comer. Mas o que Deus está falando aqui? Que ele foi e se alimentou, ele comeu. O que o pão representa para as nossas vidas? Primeiro, cuide do seu corpo físico. Coma pão, se alimente. Vai passar, essa tristeza vai passar. Mas você precisa estar fortalecido. Você precisa estar alimentado, fisicamente falando, você precisa. É um tempo, vai passar. E o pão também representa o quê? A palavra de Deus. Eu vou o quê? Eu vou me alimentar da palavra. Tá difícil. Como disse uma pessoa para mim, tá pesado.
Mas venha para a casa de Deus como pão. A palavra, sabe? Eu não gosto de ler a palavra, eu tenho preguiça. Começa assim, ó. Vou dizer para você. A pastora falou que quem fez o intenso pão diário, né? Todo mundo recebeu. Então você começa assim. Um dia você lê um versículo. Aí você pode ir lá na Betel, comprar uma caixinha de promessas. Tem umas caixinhas tão bonitinhas. Aí antes de você ir trabalhar, de manhã, você vai lá e tira uma promessinha. Aí você fala assim: Senhor, fala comigo hoje de manhã, me dá um pão pro meu dia. Aí você tira aquela promessinha da caixa de promessas. Aí você deixa lá, você lê, você agradece antes de sair de casa. Aí quando você voltar à noite para sua casa, você pega aquela promessinha, vai na sua Bíblia, abre aquela passagem, marca a data. Começa assim. Aí você vai ver que muitas vezes aquela promessinha que você tirou antes de ir trabalhar, aquela oração que você fez antes de ir para o seu serviço, antes de viajar, às vezes Deus vai falar algo com você, Deus vai te avisar de alguma coisa, Deus vai falar que vai colocar uma pessoa no seu caminho naquele dia para você falar. E aí, se você tá ligada nas coisas dele, você já, opa, Deus falou para mim que hoje ele ia colocar uma porta aberta diante de mim. Você recebeu a palavra, então você sabe que aquela porta veio de Deus. Deus hoje disse que ia colocar uma pessoa para evangelizar. Você já, ó, tá ligado nas coisas dele. Começa assim. Daqui a pouco você vai estar. Não é um hábito, lógico que também pode ser, mas é aquilo, é um deleite você sentar e ler, tomar um café, na hora do seu café, colocar seu cafezinho, abrir a palavra, pegar um versículo. Aí a gente começa a sentir falta de fazer isso. E vou dizer para vocês, nesses momentos que a gente tem a sós com Deus, está o nosso crescimento com Ele. A gente pode vir na igreja, ouvir domingo a palavra de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que dar continuidade, cuidar do vaso durante a semana, para que esse azeite não se perca, para que a alegria não se perca, para que a palavra não se perca. Como pão, mas é todo dia. Mas pega, compra a caixinha de promessas, deixa sua Bíblia, faz um altar na sua casa, coloca uma mesinha lá, coloca uma flor bonita, coloca uma caixinha de promessas, deixa a Bíblia lá e começa a ter o hábito de ir ali e falar com Deus. Ensina seus filhos. A gente às vezes pode falar, faz, mas o exemplo ele arrasta. O Andrezinho já sabe que lá em casa tem um altar, não tem imagem, mas ele sabe que ali é um lugar que eu quis fazer na minha casa, para que ali dentro da minha casa o Senhor tenha um memorial dele, sabe? Eu quis fazer o melhor lugar da minha casa para Deus. Coloquei um móvel bonito, coloquei uma toalha bonita, coloquei os óleos, todos os azeites que eu recebi durante as ministrações aqui da igreja, coloquei lá no altar, coloquei uma caixinha de promessa, coloquei a Bíblia, coloquei alguns adornos. Faz isso na sua casa, porque às vezes você está tentando trazer a sua filha, seu filho, sei lá quem, para a igreja com as suas palavras, mas se você começar a ter um posicionamento diferente, ele vai começar a observar que você está mudando, que está tendo diferença. Ele vai dizer assim: mas peraí, nossa, meu pai não era assim, minha esposa não era assim. Eu disse sobre a didática, né? O pastor até falou muito sobre a didática no canal dele. A gente olha algumas coisas e aí a gente vê que a gente começa a aprender, olhando algumas coisas, alguns acontecimentos. A gente vê que a vida é uma roda gigante. Um dia a gente está aqui e a gente não se importa com os que estão aqui. E amanhã a gente está aqui, mas aqueles que estão ali e que estavam aqui ontem estão se importando com a gente hoje aqui. Então que, independente da posição que Deus coloque você na sua vida,
que você nunca se esqueça de onde Ele te tirou, dos livramentos que Ele te deu, do quanto Ele é bom e misericordioso e transformou as suas vestes de dor, de sujeira, em alegria. Te deu um novo canto, colocou novas palavras, um cântico novo nos seus lábios. É Ele. Coloca o título da mensagem, Marcos, para mim, por favor. Essa imagem dessa pena e dessa pedra sobre essa rocha, vamos dizer assim. A pena somos nós, e essa pedra grande são os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos acusadores, a nossa alma brigando com o nosso espírito, a nossa consciência, tudo aquilo que pesa contra nós. E essa rocha embaixo é Jesus, é a representação dele nas nossas vidas. Então, quando nós estamos nele, alinhados aqui, nele, então tudo aquilo que pesa para que a gente saia da presença dele, para que a gente desista, para que a gente retroceda, ele mostra para a gente que se estamos nele, isso se torna leve. Por quê? Porque ele perdoa, porque ele apaga as nossas transgressões, porque ele nos perdoa dos nossos piores pecados. A nossa consciência às vezes nos acusa, a nossa consciência diz assim: por que você está pregando para a sua família? Não prega não, olha lá, você é torto igual, você é pecador, olha as coisas que você faz. Aí Deus coloca a gente assim, e mostra que se estamos nele, então ele nos alinha, e ele mostra que não existe nada que pese, nada que nos tire da presença de Deus quando nós estamos nele. Essa pena somos nós. Compara a pena com a pedra, o peso, não tem nem cabimento isso, não tem. Mas quem foi que falou que as coisas de Deus têm cabimento? Que é para ter lógica, que é para ter o cálculo matemático perfeito? Não. É Ele. Ele pode, Ele faz. E a palavra de Deus em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Passa o próximo slide, Marcos. Vida. Essa vela aqui somos nós. Independente daquilo que você decidir para a sua vida, se você vai continuar a caminhada com Deus, se você vai dar um tempo com Deus, se você está cansado das coisas de Deus, se você não quer, você quer ver Jesus de longe, independente, se você escolher caminhar, se arrepender, voltar, se firmar, tem um pastor, congregue, tem um pastor, uma pessoa que paga o preço de oração por você, esteja sobre uma cobertura espiritual, isso é bíblico. Se decida, para com essas andanças, com essas buscas desenfreadas, tome um posicionamento, tem um pastor, tem uma congregação, se firme com Deus. Não estou dizendo para você se firmar com o homem, é para se firmar com Deus, porque o homem decepciona. Então, independente de você escolher a morte, como disse a palavra, ou a vida, o pavio está sendo queimado aqui. Todo minuto a gente morre um pouquinho. Todo minuto
É um tempo que a gente perde de se arrepender, de voltar. E a vida não espera para que você se decida. O meu amigo não teve tempo, eu acho. Ele não teve. E escolha, pois, a vida. Porque se essa vela se apaga, aí você fala assim, mas ela não queimou até o final. E quantos de nós não são recolhidos jovens? Mas a morte não vem só para o velho, para o idoso. A morte, como diz o pastor André, é democrática, vem para todo mundo. E a gente não sabe a hora da senha. O pastor já pregou isso há muitos anos atrás. Eu não ouvi essa pregação porque eu estava na escolinha no dia. Então, não é idade, mas sim sobre o tempo de vida que você está perdendo com essas indecisões, com esses questionamentos. O pavio está aqui, ó, sendo fumegado. Cada minuto você morre um pouco. E ele não vai parar de fumegar porque você está indeciso, porque você está em cima do muro. Pode apagar a luz, por favor, Marcos. Ou Mateus, desculpa. O tempo não para. Para de brincar com a sua vida. Ó, vou ver se queima. Vou ver se queima. Ó, brincando com aquilo que Deus te deu de precioso, de tão precioso, pagou um alto preço para que você tivesse vida. E você, ó, fica brincando com a sua vida, brincando. Aí, brincou tanto, foi, acabou, não tem mais jeito. Porque você não soube lidar, você não soube zelar por esse presente tão precioso que Deus deu para você. Você está brincando com a sua